Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, São Lucas, no Evangelho deste 27º domingo do tempo comum, nos apresenta no início do seu Evangelho uma súplica que os apóstolos fazem a Jesus: aumenta a nossa fé. Mas por que eles apresentaram a Jesus esta súplica? Por que os apóstolos fizeram a Jesus este pedido: aumenta a nossa fé? No início, nós estamos no capítulo 17 do Evangelho de São Lucas. No início deste capítulo, Jesus apresenta alguns ensinamentos a respeito do escândalo, que não podemos escandalizar ninguém. E depois, ele apresenta o ensinamento a respeito do perdão, de que devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre. Quem é discípula de Jesus, deve no seu dia a dia testemunhar sua fé por meio do perdão, da reconciliação. Aí nós compreendemos o pedido que os apóstolos fizeram a Jesus. Diante destas exigências do ensinamento salvífico de Cristo, irmãos e irmãs, os apóstolos pediram a Jesus: aumenta a nossa fé, porque não é fácil lidar, sobretudo, com a realidade do perdão no nosso dia a dia. Em geral, nós preferimos deixar com que o tempo cuide daquele relacionamento que foi ferido, que o tempo cuide, que o tempo cure aquela chaga que foi aberta por causa de uma disputa, de uma dissensão, por causa de um comportamento que a pessoa teve, um comportamento ruim a nosso respeito. A vivência do perdão é uma das formas de nós vivermos o mandamento do amor. É exigente, não é simples.
Diante disso, os apóstolos suplicaram ao Senhor: Jesus, nós cremos, mas aumenta a nossa fé. É um pedido, é uma súplica que deve brotar do coração de todos nós, porque diante dos desafios da nossa vida, percebemos que ainda cremos pouco, percebemos muitas vezes que ainda não cremos à altura, ainda não cremos com a qualidade de um discípulo, de uma discípula de Cristo. Irmãos e irmãs, nós recebemos o dom da fé pela graça do sacramento do batismo, porque sabemos que a fé é um dom de Deus necessário para a nossa salvação. Deus é o autor da fé. Deus é a razão do nosso ato de crer. Pela fé, nós cultivamos no dia a dia a comunhão de amor com Deus. Nós cultivamos a esperança em Deus. A fé tem um poder extraordinário, porque, como nos ensina Jesus no Evangelho, até mesmo uma amoreira pode ser deslocada, pode ser replantada em outro lugar. Essa planta que tinha raízes profundas, é uma árvore que não pode ser tirada assim facilmente da terra. E, portanto, quando Jesus conta esta pequena parábola de que a fé tem o poder de transplantar a amoreira, é porque Jesus está afirmando que a fé tem um poder maravilhoso, um poder extraordinário. Pela fé, nós cremos em Deus. Nós cremos no amor que Deus tem por nós. E por isso, pela fé, nós nos convertemos para Deus. Nós nos convertemos para o amor de Deus e nos tornamos, pela fé, testemunhas do senhorio de Deus no mundo em que vivemos, testemunhas do seu reino no mundo em que vivemos. Por isso a súplica dos apóstolos, ela é importante para todos nós. Senhor, aumenta a nossa fé. Nós cremos. Mas nunca é demais dizer, nunca é demais afirmar que nós precisamos progredir na fé. Nós precisamos crescer cada vez mais na fé, porque ela nos proporciona uma relação de amor com Deus, marcada também pela gratuidade, marcada pela gratuidade. Por isso Jesus no Evangelho, lá no finalzinho, ele também fala desta realidade do empregado, do patrão, né, que voltando do trabalho pede o empregado para primeiro servi-lo e assim por diante. E ele termina essa parábola dizendo assim: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. O que isso tem a ver com a fé? Somos servos inúteis. Aqui nós temos que recorrer ao significado desta palavra inútil. É claro que nós somos úteis para Deus, somos importantes para Deus. No entanto, o que significa ser servo inútil? Essa palavra inútil aqui do Evangelho significa que é um servo que não recebe salário. É um servo não assalariado. E, portanto, nessa condição, este servo não pode cobrar do patrão uma recompensa pelo seu trabalho, não pode obrigar o patrão a dar uma recompensa pelo trabalho feito. Se nós progredirmos na fé, nós iremos viver com Deus uma relação de amor gratuito,
uma relação de gratuidade, nos tornaremos mais servos do Senhor, comprometeremos a nossa vida com o seu reino, porém nos colocando à disposição de Deus para testemunhar o seu amor de forma generosa, de forma gratuita, sem ficar cobrando de Deus graças, benefícios, ajudas, porque somos os seus servos. Está claro isso aqui? Porque somos os seus servos. Existem pessoas que na relação com Deus vivem ainda uma fé superficial, de uma relação de cobranças, de uma relação de méritos. Porque eu faço bem, Deus tem a obrigação de me servir, de me abençoar, de me beneficiar. Quem progride na fé, quem tem a graça de um coração crescido, de um coração grandioso na fé, não cobrará de Deus nada. Como filho, como filha, vai suplicar a Deus as suas graças. É claro, vai suplicar a Deus os benefícios, mas numa relação de gratuidade. Se Deus der, ótimo. Se não der, maravilha. Relação de gratuidade, de filho com o pai, de filha com o pai do céu. Por isso, nós ouvimos na primeira leitura esse trecho da profecia de Abacuque. Abacuque tem uma visão, e nesta visão de Deus, nesta visão de fé, Abacuque afirma: o justo viverá por sua fé. Porque nós sabemos que a fé nos justifica. Na medida em que nós progredimos na fé, a fé nos faz vencer a tentação do mal, a fé nos torna fortes para rejeitar a tentação do mal, a tentação do pecado, de modo que nos tornamos cada vez mais pessoas justas pela fé, pessoas virtuosas, generosas, pessoas que vivenciam a virtude do amor, da misericórdia, da solidariedade em relação aos irmãos e irmãs. Por isso, Senhor, aumenta a nossa fé. Vamos pedir juntos essa graça? Senhor, mais uma vez. E na medida que nós crescemos em fé, nós vamos percebendo que o nosso coração vai se convertendo às virtudes do amor. Nós nos tornamos pessoas mais justas, mais honestas, pessoas mais comprometidas com a verdade, com a sabedoria de Deus, pessoas comprometidas com o testemunho da fé no dia a dia. Na segunda leitura desta Santa Missa, o apóstolo São Paulo, ele diz a Timóteo a respeito da responsabilidade de Timóteo reavivar a chama do dom de Deus em seu coração, em sua vida. Irmãos e irmãs, é uma responsabilidade que cabe a todos nós. Reavivar no nosso dia a dia a chama da fé, que arde em nosso coração. Nós cremos, mas é preciso crer mais, com mais força, com mais entusiasmo. Como fazer, o que fazer para reavivar a chama da fé? Antes de tudo, orar sem cessar. Cultivar a comunhão de amor com Deus por meio da oração é fundamental. Pedir sempre: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a minha fé. Orar sem cessar é fundamental. São Paulo também fala para Timóteo sobre a importância de testemunhar a fé. Não te envergonhes, diz o apóstolo a Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Testemunhar a fé, testemunhar publicamente a fé, também nos faz progredir na fé.
Agora, se você esconde por vergonha o testemunho da fé, você corre o risco de regredir na fé. Regredir na fé. Tenhamos a coragem de testemunhar a fé. Publicamente, no contexto dos relacionamentos familiares, no contexto da nossa vida profissional, da nossa vida social, da nossa vida comunitária, não nos envergonhemos, irmãos e irmãs, do testemunho da fé. E assim, pelo testemunho da fé, iremos certamente progredir na fé. Também nós crescemos em fé, nós progredimos na fé celebrando o mistério da fé nos sacramentos da igreja, particularmente o sacramento da Eucaristia. Depois da consagração, nós iremos afirmar: eis o mistério da fé, eis a Eucaristia, o mistério da fé. Celebrar, participar da vida sacramental da igreja, cultivar a comunhão de amor fraterno com os irmãos e irmãs de fé, tudo isso nos faz progredir na fé. Trilhando esses caminhos, irmãos e irmãs, certamente o Senhor aumentará em nós a fé. É com essa convicção que nós celebramos a Eucaristia deste 27º domingo do tempo comum.